Amém, queridos, bom dia. Paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Estão felizes, irmãos? Jesus é bom, né? Queria que você abrisse a Bíblia em Lucas capítulo 5. Foi o que nós começamos a partilhar na mesa de oração na última quinta-feira. Por um tempo muito precioso, irmãos. Assim, eu sei que os irmãos que não podem estar, podem permanecer conectados no Espírito, em tudo aquilo que está acontecendo nas quintas-feiras, assim. Mas se você tiver a possibilidade de vir, te convido assim a sentar e gastar um tempo de oração e partilhar da palavra junto com os irmãos que têm se reunido aqui. E na última quinta-feira o pastor Cleiton começou partilhando sobre essa palavra e muita coisa saltou assim. Nós nos envolvemos em uma construção coletiva e começou os irmãos a irem acrescentando e partilhando o coração. E eu, irmãos, assim, eu sei que tem muitos irmãos que anotam tudo e isso é show de bola, deve anotar mesmo. Eu anoto pouco e falo muito. Quem senta comigo sabe que toda vez que eu entendo, ouço alguma coisa, eu estou sempre falando, sempre partilhando, irmãos. A minha forma de memorizar, de interiorizar é falando. Então eu sempre partilho sobre aquilo que compreendi, sobre aquilo que o Senhor trouxe luz. E quando o pastor Cleiton começou falando, irmãos, começou a borbulhar assim. Eu tive que conter para que deixar o meu irmão partilhar aquilo que ele tinha recebido, assim, de tantas coisas que saltavam, assim, não só eu, mas outros irmãos que estavam reunidos assim à mesa. Então eu queria partilhar um pouco com você, não só do que está escrito, mas se o Senhor assim quiser que seja partilhado do mesmo Espírito que estava envolvendo o nosso ambiente na quinta-feira, assim. Porque Jesus é o verbo vivo. Então eu quero que a minha oração é que essas palavras elas sejam vidas no seu interior, no nosso interior. Irmão, eu estou inconformado com a teologia que não muda ninguém. E isso não é uma crítica ao ensino, mas a falta de vida. Você às vezes ouve as pessoas falarem da Bíblia, mas quando você olha parece que não tem vida. Não tem brilho, não tem expressão, não tem... Irmão, eu não sei se algum de nós está assim, e se tivesse, você está conformado com isso. Irmão, eu não me conformo. Eu não me conformo. O verbo vivo precisa moldar o interior e promover vida a quem fala de vida. Vida a quem fala de vida, sabe, irmão? Então, você pode ir numa escola, irmão, bíblica, mas você encontra professores apaixonados por Jesus. Não é só homens e mulheres que estão apontando para o que está escrito, mas alguém que fala do que busca, do que deseja, do que anseia. Pastores que ministrem, preguem a palavra, mas que não parem em ler as escrituras, mas que transmitam a vida que há. Homens e mulheres cheios da vida de Deus, irmãos. Vida de Deus. Irmão, eu não consigo, cara. Se para mim for eu seguir a vida com o Senhor, for eu seguir um cronograma, para mim não dá.
Para mim não dá, irmão. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, por isso eu escuto a mesma coisa que eu já ouvi. Cara, e quando eu escuto, eu começo a dar a importância devida às Escrituras. E o Cristo começa a se revelar naquilo que um dia eu já li, de uma forma que eu não conhecia. Então não seja enganado pelo eu já sei, eu já ouvi. É vida de Deus, irmão. Tenha expectativa no seu interior em ouvir, sabendo o que pode ser extraído de vida, não só de conhecimento, mas de vida. Eu oro por homens e mulheres cheios de vida de Deus, irmãos, que impactem o seu trabalho, a sua faculdade, a escola, os lugares onde estão, não só porque falam de versículos soltos, mas homens e mulheres carregados da presença de Deus, carregados da vida de Deus, que falem de Deus com Deus, que falem dele com ele, que falem dele cheios da presença deles, governados por ele, que mude o curso daquilo que saiu para fazer, porque a presença dele mudou a realidade do que você tinha saído. Que estejam dispostos a guardar os seus esboços para falar aquilo que ele quer que você fale. Eu oro por uma geração dependente do seu Espírito, Senhor. Homens e mulheres dependentes do seu Espírito. Não, nós não estamos indo contra a habilidade, mas todo movimento que depende da habilidade. Nós depomos contra todo movimento habilidoso. E clamamos por um tempo de maior dependência, Senhor. Oramos pelos púlpitos da igreja brasileira, Pai. Oramos pelos púlpitos da igreja brasileira. Homens e mulheres dependentes, Senhor. Homens e mulheres conscientes que não são donos da igreja, que estão cuidando de algo que tem dono. Ele disse que vai voltar e Ele vai. Homens e mulheres que cuidem daquela que tem um noivo. Homens e mulheres que sejam conscientes, líderes conscientes. A igreja tem dono. A igreja tem dono. E em breve ele voltará. Em breve ele voltará. Sim, Senhor. Enche-nos de temor. Enche-nos de temor, Senhor. Líderes cheios de temor, ó Pai. Certo de que nós não estamos lendo não é um livro qualquer, Senhor. Declaramos mais vida de Deus, Senhor. Vida de Deus, homens e mulheres que persigam o crescimento da vida de Deus em seu interior. Oramos por misericórdia e compaixão. Sim, Senhor. Ah, irmãos, uma vez encontrado por Ele, irmão, e permanecendo nessa presença, irmão, tá tudo que você organiza, irmão, pode a qualquer momento ser rasgado. Você pensa em dizer uma coisa, irmão, e Ele muda o que você se preparou para dizer.
Às vezes nós estamos diante da mesma demanda e o mesmo povo, mas Ele muda a forma de dar água, porque não é sobre habilidade, é sobre dependência. Quantos homens habilidosos, irmãos, já não são mais dependentes de Deus, dependentes do seu Espírito. Faz 13 anos, irmãos, 13 anos que nós ministramos nessa casa. E às vezes há pessoas que pensam que porque nós estamos aqui há todo esse tempo, a gente sobe tranquilo aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, a gente sobe aqui muitas vezes não sabe, cara, eu falo ou não falo? Tomados de um temor, irmãos. Eu falo ou não falo? Senhor, isso vai construir, é o que o Senhor quer. Nós não confiamos em nós mesmos, irmão. O que tem nos guardado até aqui é único e exclusivamente o fato de que nós fazemos menção do nome do Senhor, não confiamos em nós mesmos. Não estamos aqui apoiados em nosso próprio entendimento. Mas a cada dia, irmão, sujeito de coração. Lucas capítulo 5, versículo 17. Diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Pai, nós te damos graça por sua palavra, pela vida que há em sua palavra. Faça-se segundo a sua vontade. Estabeleça-se o teu querer aqui, essa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, algo me chamou a atenção e saltou aqui. Nós já ministramos essa passagem aqui algumas vezes. Mas quando
Pastor Cleito estava lendo as Escrituras, algo saltou ao meu coração. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Só que quando a gente percebe e vai olhar o ambiente, Pastor Cleito, o poder de Deus para curar, e logo em seguida é apresentado diante dele um paralítico. Os nossos olhos parece que saltam como se esse poder para curar envolvesse essa cura física. Porque para muitos é mais extraordinário. É mais extraordinário um paralítico fisicamente impossibilitado levantar e andar. É mais extraordinário. Então, quando se lê que o poder de Deus estava sobre ele para curar, normalmente se conecta à realidade do poder de Deus para curar o paralítico. Mas anteriormente, as Escrituras falam que estavam lá fariseus e mestres da lei, que estava ouvindo aquele que o poder de Deus estava sobre ele para curar. Mas o seu coração estava longe daquilo que estava sendo ensinado. O poder de Deus estava sobre ele para curar. Nós olhamos e podemos ver o paralítico que foi apresentado. Mas às vezes nós esquecemos o paralítico, que não é um paralítico físico, aquele que está paralisado espiritualmente em sua caminhada, não consegue mais discernir os próximos passos, não entende mais sobre sua caminhada, está diante dele aquele que poderia favorecê-lo, mas ele não consegue discernir, está ali para questionar, para discutir, e não para caminhar. Em meio ao ensino, amigos descem um paralítico. E sabe, irmãos, a gente já falou aqui algumas vezes sobre essa passagem. E diante dela nós tratamos muitas vezes essa paralisia que não é só física, mas uma questão espiritual e uma falta de crescimento. Uma falta de crescimento e desenvolvimento. Uma falta de perseverança na caminhada. Realidades que impossibilitam e paralisam. Talvez você conhece pessoas que não estão necessariamente em uma cadeira de rodas, mas estão paralisados. Se depararam com realidades na caminhada que para eles serviram como muitas vezes apoio e não conseguem mais caminhar, não conseguem mais perseverar, continuar a sua caminhada. E sabe, irmãos, existem tantas coisas que podem provocar a paralisia, mas o pior dela é encontrar algo que justifique a paralisia. Porque a pior paralisia é aquela que é encontrada uma justificativa. Porque funciona muito mais como uma situação. Nós te louvamos, Senhor. Rendemos graças ao seu nome. E pedimos que o Senhor conduza todas as coisas segundo a sua palavra, Pai. Nos dê graça. Nos dê graça, sabedoria, Senhor. O ambiente é seu. Nós declaramos, Senhor. Nós declaramos esse ambiente debaixo do seu senhorio, da sua presença, Senhor. Espírito, conduza todas as coisas. Em nome de Jesus. Então, irmãos, como eu estava falando, existem diversas realidades que podem provocar a paralisia.
Mas a mais complicada de tratar é quando você encontra alguém que justifica o fato de estar paralisado em coisas que já não pode mais mudar. Então eu estou assim por causa do que aconteceu. Ninguém pode mais mudar o que aconteceu, mas pode mudar a expectativa daquele que paralisou. Aquilo que aconteceu, Diógenes, pode não ter mais como mudar, mas a expectativa daquele que se encontra paralisado pode ser mudada. Porque muitas vezes a paralisia é fruto de um olhar que permaneceu sobre aquilo que um dia aconteceu. Então, alguns se encontram paralisados em algo que aconteceu e há uma proposta de uma caminhada, de um desenvolvimento, há uma expectativa no Senhor sobre novas realidades que estão por vir. Só que muitas vezes a gente conversa e ouve, e o que aconteceu funciona para alguns como uma justificativa. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, talvez o que você viveu até explique, mas não justifica mais. A paralisia muitas vezes é fruto de alguém que em ofensa se apegou ao que aconteceu, mas está sem perspectiva de uma nova caminhada. E para isso, irmãos, na caminhada é necessário amigos. E deixa eu te dizer, amigos são aqueles que conduzem você a ambientes que você precisa estar, não ao que você quer estar. Amigos são aqueles que conduzem você a ambientes que vão promover cura, não ambientes que promovem o teu conforto e faz com que você permaneça no mesmo ambiente e no mesmo lugar. Você quer conhecer um amigo? Ele está sempre querendo levar você a ambientes que vão promover a possibilidade de você continuar a caminhada. Então esses homens pegaram um cara que eu não consigo nem saber se foi ele que pediu. Eu não consigo nem saber se foi ele que disse, me leva lá. Ou se foi simplesmente amigos que olharam e disseram, cara, vamos pegá-lo e levá-lo diante do ambiente que ele precisa estar. Vamos conduzi-lo a um ambiente que ele precisa estar. Porque nesse ambiente é onde pode vir a cura que ele precisa. Então, irmão, se você conhece pessoas que já foi ferido no ambiente relacional, e que está paralisado por causa dos traumas do ambiente relacional, você precisa, irmão, ser alguém disposto a se dedicar, a se doar, conduzindo essas pessoas ao ambiente relacional, porque no ambiente aonde foi ferido é o mesmo ambiente onde será curado. E aqui eu não estou falando de ambiente geográfico, físico, eu estou falando de um ambiente espiritual, um ambiente de comunhão, aonde se promove e se estabelece cura. Mas esses caras foram lá. E a gente conhece a história. E imagina, né? O paralítico foi descendo, colocado diante de quem ele precisava estar. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, todas as vezes que a ofensa bate em nosso coração, a gente precisa decidir se nós vamos nos abraçar com a ofensa ou com a possibilidade agora de encontrarmos um ambiente mais verdadeiro. A ofensa paralisa, a expectativa promove novos ambientes. A gente sempre vai precisar decidir, irmão, se eu me abraço com a ofensa e explico por que eu estou assim, ou se eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez ver, o Senhor permitiu os meus olhos perceberem o que até aqui eu não tinha visto, mas agora o Senhor pode me conduzir a novos lugares, aonde as expectativas do Senhor serão renovadas. A gente precisa estar livre, irmão. A ideia sempre vai ser assim, fica com a razão, fica ofendido com a razão e paralisado. Então quando você ouve Jucá, muitas vezes você diz, cara, você tem razão. Mas deixa eu te dizer, você precisa entender se você quer a razão e paralisado,
ou se você quer abrir mão da razão e continuar a caminhada. É uma decisão, irmãos. Agora, quem faz isso? Amigo. Amigo olha para você e diz: cara, eu entendo você, eu compreendo você, mas você não pode ficar onde você está. Irmão, eu compreendo o que você está vivendo, eu sei da tua dor, das dificuldades que você está passando, mas o lugar onde você está, da forma que você está vivendo, você não vai conseguir crescer e não vai conseguir ser curado. Não, mas eu disse: cara, minha amizade com você é conduzir você para o lugar onde você precisa estar, diante dele. Diante dele. Ele desce, irmão. E agora a expectativa daqueles que estavam liberando ele, fazendo com que ele descesse, era: cara, que ele que está paralítico volte a andar. E Jesus olha e diz assim: perdoados estão os teus. Parece coisa tão simples, né, irmão? Olhou para o paralítico e disse: foi perdoados estão os teus pecados. Não disse para o cara andar. Irmão, os caras não colocaram ele por cima para: os teus pecados estão perdoados. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Jesus estava ensinando de forma didática como nós devemos caminhar. Porque, irmão, não adianta andar sem a consciência de que nós estamos perdoados. Porque, irmão, não tem paralisia maior do que a acusação. Não adianta andar, irmão, sem a consciência de que fomos perdoados. A acusação tem visitado pessoas e paralisado pessoas. Coisas que um dia viveu, o pecado que cometeu, a postura da semana passada, do mês passado, aquilo que eu fiz que eu ainda não consegui me perdoar. E alguns se encontram paralisados por causa da acusação. Por isso, quando é colocado diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério, Jesus diz para aquela mulher: vai, não peques mais. Mas antes de dizer vai, não peques mais, ele disse assim: ó, eu não te condeno. O que Jesus estava dizendo era que a condenação volta traz a prática das mesmas coisas. A condenação leva as pessoas a praticarem aquilo que elas não queriam mais fazer. A condenação torna a vida um ciclo repetitivo. Por isso ele está dizendo: olha, perdoados estão os teus pecados. O cara paralítico é colocado diante dele. Ele estava dizendo: perdoados estão os teus pecados. Antes de você andar, você precisa estar consciente de que os teus pecados estão perdoados. Não adianta você andar, mas andar em condenação. Não adianta você andar sem a compreensão de uma graça que não é uma graça barata. Não é sobre isso. Não é uma hipergraça, mas é uma graça capacitadora que não me condena, mas que me capacita a viver uma vida em santidade, em santificação. Em santificação. É uma graça capacitadora para uma vida de santificação. É um desenvolvimento. Então ele diz assim: olha, não adianta andar condenado. Você conhece, irmão, pessoas que não estão fisicamente paralisadas, mas espiritualmente não conseguem mais se mover por causa da condenação? Ah, irmão, eu conheço. A condenação, ela paralisa, irmão. Por isso, a minha oração essa manhã é que você não seja enganado por mentiras e sofismas, mas que sua mente acesse toda a realidade, sua mente, seu coração, acesse toda a realidade daquilo que na cruz foi liberado. Amém? Então ele diz: perdoados estão os teus pecados. E isso, irmãos, foi um confronto para os fariseus e mestres da lei.
Isso foi um confronto. Porque quando no versículo 7 diz que o poder de Deus estava sobre ele para curar, esse poder, Wagner, essa cura não era só sarar, era sarar e curar, mas era também levar pessoas ao arrependimento e levar pessoas a serem livres. O ambiente que Jesus estava ali tomado por uma graça para curar aqueles que estavam paralisados em sua vida exterior. Quando nós falamos dos fariseus, nós lembramos de homens cheios de preceitos externos, que buscavam se afirmar por causa de coisas externas, esmolas, jejuns, tudo aquilo que pudesse apresentá-los. Por isso que quando Jesus fala no Sermão da Montanha, ele diz: cara, então, quando vocês forem jejuar, não façam como eles, porque o jejum é correto, mas a intenção é errada. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que o mesmo Jesus que estava ali para curar o paralítico que não conseguia andar fisicamente, estava ali também para curar e mudar intenções. Então, querido, talvez você que está aqui essa manhã ou nos assistindo é alguém que não está sentado numa cadeira de rodas, mas que precisa ser curado nas suas intenções e motivações. E esse mesmo poder que estava sobre ele para fazer um paralítico andar, estava também para fazer um homem mudar as suas intenções. Esses dias a Dani falou, domingo passado a Dani estava aqui e orou por isso. Uma mulher descobriu a cura para pessoas que estavam paralisadas há anos. Mas deixa eu te dizer, irmão, intenção só Ele muda, cara. Intenção de coração, irmão. O cara que só queria ser servido, passar a servir, só Ele pode fazer isso, irmão. O cara que só pensava em si, começar a pensar no outro, não, irmão, não tem descoberta, irmão, só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Mudar a intenção do que você fazia, porque talvez como eu, você foi alguém que jejuou com a intenção pessoal de obter alguma coisa. Quem já fez isso, irmão? Sim ou não? Eu já fiz isso, irmão. E agora eu abro mão do jejum? Não, eu ajusto a intenção. E agora o que eu faço? Eu paro de subir o monte? Não, irmão, se você faz isso, faça isso com a intenção correta. Não é sobre deixar as práticas, mas é ter a intenção correta para fazer o que você um dia fez. Tem gente que abriu mão, Cláudio, do que fazia, por causa da intenção com a qual fazia. E o desafio não é abrir mão do que fazia, é deixar o Senhor ajustar a intenção, para que você faça da forma correta. Por isso que algo que tocava com a intenção errada, o que nós temos é um instrumento para que o Espírito mude a sua intenção e você volte a fazer o que você fazia agora com a intenção correta. Fazer ou parar a gente consegue. Mudar a intenção só no nível de dependência dele, irmão. Para isso, meu amigo, deixa eu te dizer, cara, nós vamos precisar de amigos. Nós vamos precisar de amigo, irmão. Amigos não que me deixem no lugar onde eu estou, mas que, se necessário for, chama outros amigos para carregar-me para o lugar que eu preciso ir. Não, irmão, eu não quero amigos só para promover para mim. Não, não, irmão, é para me confrontar mesmo. E eu estou falando aqui diante de amigos que eu tenho nessa casa, irmão. É para me confrontar mesmo, irmão.
É para me conduzir. É para dizer, cara, talvez agora você não está mais... Espera aí, eu vou chamar mais uns aqui. Cara, a gente vai ter que te levar aqui. No leito. O leito, irmão, é no lugar de comodidade, fã. O leito é o lugar onde eu me amoldei, me confortei. Cara, eu vou levar você com leito e tudo. Vou levar você com leito e tudo. Para onde? Para o lugar onde você precisa. Para o ambiente onde você precisa. Diante de quem você precisa estar. Esses são seus amigos, irmão. Se você está recebendo tapinha nas costas, gente que está te dizendo para você ficar onde você está. Que não te desafia. Que não te confronta, que não te encoraja. Deixa eu te dar uma ideia. Muda o ciclo. Muda o ciclo, irmão. Muda o ciclo, porque muitas vezes a gente traz, Wagner, e traz para perto aqueles que a gente já sabe, respeita nossos limites. Não, irmão. Pega um chato para botar contigo. Pega um cara que não deixa você quieto. Que você diz uma coisa para ele achando que está tudo certo que você estava dizendo. Quando ele termina de dizer, ele diz, cara, mas eu não concordo não. Que pelo menos faz com que você reflita e pense. Se a razão, se aquilo que você tem realmente é do Senhor. Eu gosto de dizer assim, irmão, por que você acha que não é de Deus? Porque eu já acho que é. Pensa comigo, por que não seria? Pensa por que isso não seria de Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente é enganado, não é para fazer, não, eu quero me rebelar contra Deus. Não, é querendo, achando que está fazendo a vontade de Deus, fazendo a própria vontade. E o amigo, irmão, vai ser o sensor de ponto cego. Eu falei esses dias lá com meus amigos, lá em São Luís. Eu disse, irmãos, o funcionamento é o sensor de ponto cego. O Cleito falou uma coisa, o Arthur disse, mas tu não falou não. Aí eu fui e dei corda. Mas tu está dizendo que o Cleito é mentiroso? Desse jeito, irmão, nós três. Se o cara está dizendo que disse, tu disse que ele não falou, tu está dizendo que ele é mentiroso? Não, não é isso não. Agora então me explique. Nós três, irmão, e depois a gente viu que tinha uma câmera na casa. Depois quando a gente viu, irmão, a gente estava sendo filmado. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, se o dono da casa, rapaz, o cara está viajando, emprestou a casa para nós, se ele por algum momento liga a câmera e ouve a gente brigando desse jeito, vai dizer, meu irmão, eu botei 3 descrentes para ficar na minha casa, né? Mas não era não, irmão, era gente com a nossa amizade discordando. Então deixa eu dizer uma coisa, irmão, se a sua amizade é só para levar você para fazer o que quer, para dizer o que você quer ouvir, para concordar com você em tudo, muda. Se não tem quem confronte você na sua amizade, porque, irmão, eu ouço, mas se eu não concordar, irmão, depois que eu terminar de ouvir, eu vou dizer. Eu vou dizer, irmão. Eu deixo a pessoa contar a história todinha, ouço e tal, a pessoa conta convencida de que está certa. Se eu discordar no final e dizer, meu irmão, aí eu trago um contraponto. Se eu estiver pensando diferente, porque eu também não tenho a vaidade de discordar, né? Porque também tem a vaidade de discordar. O cara quer discordar porque é vaidoso. Isso. Não, eu sou o único que discorda, né? Eu não tenho isso não, irmão. Mas se eu pensar diferente, eu vou partilhar com meu irmão. Então, se a sua amizade, o seu ambiente relacional é para a gente só concordar com você, para pessoas, irmão, mude. E se porventura o cara que está aí paradão não quer, irmão, chama outro, leva com leite e tudo, e bota diante de quem ele precisa estar, para resolver o que precisa resolver. Amém? Você pode abrir sua Bíblia aí em Josué capítulo 22. Eu queria que nós discorrêssemos um pouco mais sobre a amizade, amém? Você tem amigo, irmão? Você tem amigo, irmã? Você tem amiga, irmã? É um momento para você pensar, irmão, porque
Se porventura não tem, irmão, para a caminhada é indispensável a amizade. É indispensável. Então talvez você precisa refletir. Cara, quem são meus amigos? Quantas vezes eu estive em ambiente de paralisia e teve quem me levasse para o ambiente onde eu preciso estar? Fui conduzido pelos meus amigos a dizer, cara, pelo menos estar diante do Senhor com uma postura de pensar diferente daquilo que eu estava pensando, ou até mesmo me arrepender. Você tem amigo, irmão? Tu tem, Wagner? Tu tem, Bergs? Tem. Tu tem, Elton? Tem. Tu tem, Marcelo, amigo? É isso aí. É isso aí. Eu sei, irmão. Eu sei que esse tipo de postura dentro da igreja brasileira não é comum, não. Irmão, amizade não é comer pizza junto, não. Amizade é, cara, quando eu estou ferrado, eu sei para quem eu falo. Quando eu estou passando uma situação difícil, eu sei para onde eu corro. Quando eu estou alegre, irmão, cara, encontrei êxito e vitória nisso, eu sei para onde eu vou. Entendeu? Pizza, irmão, é mó moleza. Quando a pizza é boa, aí é que você encontra gente mesmo para comer com você. Amizade é diferente, irmão. Amizade é diferente. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele diz, cara, uma porta se me abriu no Senhor, mas eu não tive tranquilidade para entrar, porque Tito não estava comigo. Irmão, como é que uma porta se abre no Senhor e o cara não entra, irmão? Tu percebe, irmão, que parece que tem porta que Deus abre só para você reconhecer o valor da amizade? Tem portas que Deus abre, Romeu, que não é para entrar, é só para dizer, cara, se meu amigo tivesse, eu entraria. Como ele não está, eu não vou entrar. Então aquela porta que Deus abriu, Roberto, era só para Paulo dizer e reconhecer a importância do seu amigo, do seu filho na fé, Tito. E aí, irmão, se uma porta se abrisse no Senhor, é de Deus, partiu para dentro, e o amigo, não, depois eu falo. Em outro momento, Paulo disse assim, ó, eu fui confortado pela chegada de Tito. Olha isso, irmão. O cara vivendo adversidades. E o que confortou ele? A chegada de um amigo. Com notícias de como estavam as coisas, de como... Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele vai enviar. E por um momento, Felipe, ele envia. E envia com recursos. Depois, ele envia, na verdade ele envia sem recursos. Depois, ele envia de 2 em 2. Sabe o que eu aprendo, Bergson? Que todo envio do Senhor pode ser com recurso ou sem recurso, mas nunca sem amizade. Sem amigos. Sem amigos, cara. Que possam olhar e falar as verdades que a gente precisa ouvir e às vezes nos dizer verdades que estão em nós, que nem nós estamos vendo, Dani. Porque amigo também faz isso. Ele olha para nós e às vezes a gente nem está conseguindo, por causa das circunstâncias, enxergar verdades que estão em nós. Aí o amigo vem e declara as verdades que estão em nós. Cara, nem eu estava vendo, a Dani fez isso hoje. Sabe quando Deus pega Gideão?
Aí Gideão, irmão, Deus diz assim, Gideão, eu sou contigo, varão valoroso. Aí Gideão disse, eu? Mas como que o Senhor pode estar comigo e a situação está desse jeito? Mas como que o Senhor é conosco se a situação está nessa condição, a situação está assim? Aí Deus diz assim, ó, vai nessa força, Gideão. Ó. Qual força, irmão? O cara estava dizendo que não tinha. O cara estava dizendo que não tinha condições. O cara estava falando que não tinha ânimo. O cara estava trabalhando para se amoldar a uma vida de opressão. Eles cavaram cisterna para, tipo assim, cara, deixa eu esconder. Então, no tempo de colheita, em vez de estarem celebrando, eles estavam criando lugares para poder guardar os frutos da colheita, porque a qualquer momento os midianitas entravam e levavam tudo. Então, no tempo de colheita, que deveria ser um tempo de alegria, era um tempo de opressão. E aí Deus vem e diz assim, ó, eu sou contigo, calma. Vai nessa força. Então, às vezes, Cleiton, a gente está em situações que, cara, sem condições. Mano. E aí um amigo vem e declara verdade sobre nós, que de repente, em algum momento, por causa de alguma circunstância, nós mesmos não estamos percebendo. Então, eu não estou falando aqui só de confrontar, não. Eu estou falando de edificar, de encorajar, de fazer permanecer, de perseverar. Quantas vezes, irmão, na caminhada, você não pensou em desistir, irmão, só eu. Você não pensou. Você não tem cara de quem pensou em um dia desistir. Eu já, irmão. Mas deixa eu te dizer, nesses dias, Felipe, eu tinha amigos, cara. Nesses dias, Val, que eu queria desistir, eu não tive pessoas que disseram, você tem razão mesmo de desistir. Não. Eles disseram, cara, é difícil a situação, mas deixa eu te dizer, cara, você precisa perseverar. Era o dia que eu estava procurando ouvir alguém que de repente pudesse me dar um pouco de coragem para eu permanecer naquilo que eu queria fazer. Aí o amigo vem e diz, não, cara, você precisa perseverar. Deixa eu te ajudar, cara, olha para cá, ó. Aí muda o foco de para onde está olhando, que muitas vezes faz com que conclua a dor. Josué capítulo 22, agora nós vamos falar disso. Versículo 1. Minha oração, irmão, é que você tenha para a sua caminhada um Tito, um Timóteo, uma Abigail, uma mulher sábia, que fala diante do rei, uma mulher que fala diante do rei, que não vem com impressões daquilo que quer, mas daquilo que do rei, da sua tratativa com o rei. Eu oro, irmãos, para que assim como o Senhor tem me dado amigos, o Senhor conceda amigos, amigas, que conduzam você, ajudem você, exortem, encorajem, mas que faça com que você permaneça na caminhada. Deixa eu te falar, aprender a estar com a razão é muito fácil. Nós precisamos aprender a abrir mão da razão para permanecer na caminhada. É difícil, irmão. A gente se envolve com o perdão quando a errado é nós. Mas quando a gente está com a razão, irmão, muitas vezes somos desafiados. Josué capítulo 22, versículo 1, diz assim: Então Josué chamou
os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Não esqueça, irmão, isso aqui. Tendes guardado tudo quanto o Senhor vos ordenou. Versículo 3 diz assim: a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardei os seus mandamentos e achegueis a Ele. E o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Essa galera aqui, a tribo de Gad, de Ruben e a meia tribo de Manassés, eles, na possessão da terra de Canaã, eles pediram a Moisés que eles tivessem terra antes do Jordão. E a eles foi dada uma palavra. Beleza, fica aí. Mas os homens de guerra vão precisar sair e guerrear para que os irmãos, para que os vossos irmãos, as outras tribos, entrem na terra que Deus prometeu. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Aqueles caras iam deixar os gados, família, em um lugar que eles haviam fortificado. Eles iriam passar o Jordão e iriam arriscar a sua vida para que os irmãos entrassem naquilo que Deus havia prometido. Eles se colocaram à disposição, Felipe. Cara, eu vou me arriscar para que eles entrem no que Deus disse para eles. Deixa eu te dizer, irmão. Cara, isso é amigo. Se dispõem a guerrear, se disponibilizam, se entregam, para que outros entrem no lugar que Deus prometeu. Agora veja bem, irmão, eles saíram para arriscar a sua vida, eles não saíram para buscar outra coisa, a não ser dar aos seus irmãos, ajudar aos seus irmãos na possessão, naquilo que Deus havia prometido para eles. Agora deixa eu te falar uma coisa, coloca o versículo 8 aí para mim, de Josué 22. E lhes disse: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com os vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Olha isso, Igor. Cara, eles saíram arriscando a sua própria vida, guerreando para que os irmãos entrassem naquilo que Deus havia prometido. A intenção deles, o movimento deles era favorecer a entrada dos irmãos na terra que o Senhor havia prometido para eles. Mas como consequência desse movimento e dessa ação, desse coração, eles voltaram enriquecidos. E aqui eu penso o quanto para nós,
quando nós nos colocamos nessa posição de amigos, quando nós muitas vezes partimos para ajudar os nossos irmãos a entrar na terra que Deus prometeu para eles, naquilo que Deus prometeu para eles, o quanto essas experiências são para nós enriquecedoras. O quanto que nós voltamos muitas vezes dessas batalhas em que nós nos arriscamos para que outros entrem, como nós voltamos mais maduros, como nós voltamos muitas vezes mais fortalecidos, como nós voltamos muitas vezes mais encorajados, com uma fé mais sólida, mais constantes. Agora, irmãos, quando a vida ela é recheada de um movimento que diz respeito único e exclusivamente à minha própria vida, irmão, é uma vida ausente de riquezas. Porque ainda que ele esteja dizendo aqui, irmãos, prata, ouro, roupas, tudo isso, eu queria que nós compreendêssemos, ainda que Deus possa acrescentar tudo isso, principalmente quando isso não é o movimento primário, não é o que me move, porque não foi o que moveu eles, não foi prata e ouro. A prata e ouro foi uma consequência de um movimento de favorecer, irmãos. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas muitas vezes alguns buscam riquezas e realmente Deus tem para eles riquezas. Mas alguns ainda não alcançaram porque o foco é a riqueza. E o foco não pode ser a riqueza, precisa ser favorecer o outro. E a riqueza se torna uma consequência. A riqueza é secundária, ela é acrescentada, não é o alvo. Não é o foco da minha ação. Eu não ajudo ninguém para receber algo em troca. Eu não aconselho quem tem condições financeiras para receber nada em troca. Essa não é a essência do movimento de alguém que está ajudando outros a acessarem o que Deus prometeu. A essência é, se for preciso, eu vou me arriscar a minha reputação. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, se teve algo que Jesus fez, foi estar constantemente arriscando a sua reputação. Lembra de como Jesus, como diziam, como eles tentavam ofender Jesus? Esse aí é o quê? Amigo de pecador. Não tinha reputação, Glau. Não tinha. Então muitas vezes, irmãos, a gente vai ter que abrir mão de reputação, de tudo aquilo que é aparente, para poder trabalhar em uma guerra que outros vão acessar o que Deus prometeu. Nem é sobre mim, nem é sobre você que está ajudando. Talvez você já tenha tua terra, tua casa, teu lugar de paz. Mas aí, Arthur, quando eu olho e vejo, cara, minha casa, graças a Deus, cara, está tudo bem. Eu e minha esposa, a criação dos meus filhos, cara, está tudo certo. Mas, meu irmão, deixa eu dizer, cara, tem irmão meu que está para se separar, cara. Então não posso me trancar dentro da minha casa e no meu casamento edificado. Cara, os meus filhos estão caminhando no Senhor, cara, mas eu não posso, Kennedy, me trancar nessa realidade. Tem filho dos meus irmãos que encontram-se fora do caminho do Senhor. Eu preciso me gastar. Eu preciso ir à frente. Não se trata se eu já tenho a minha terra. Se trata de olhar e dizer, cara, se eu encontrei o meu lugar, tem espaço para o gado, tem espaço para as famílias. Cara, quando eu olho, eu disse, cara, mas tem irmão meu que ainda não entrou no que Deus disse que daria a ele. Tem irmão meu, tem amigo meu, que ainda não acessou a terra que Deus prometeu. E agora? Ah, meu irmão, e agora eu vou me abraçar com ele.
E a tua reputação? Não tem problema não. Vão falar mal de você? Tem problema não. Tem problema não. É para arriscar mesmo. Para quê? Para que eles acessem. Então deixa eu te dizer. Tem irmãos nessa casa, irmãos que lideram pequenos grupos. Nós pastoreamos juntos. Irmãos, não é suficiente eu entrar. Se tem tribo que ainda não entrou, Glau, cara, eu preciso arriscar, irmão, para que eles entrem. Eu preciso passar o Jordão e guerrear para que outros acessem. E como consequência disso, você se torna alguém mais fortalecido. Você nunca vai ser alguém cheio de si, irmão. Porque Paulo diz a Timóteo, cara, os últimos dias serão dias difíceis. Aí ele diz assim, ó, homens cheios de si mesmo, que só se preocupam com si. E o que vai evitar que eu me torne alguém assim? Porque, irmão, deixa eu te dizer, não tem bom não. Não tem bom, irmão. É só Ele. É só Ele. Então deixa eu te dizer, irmão, maturidade não rouba compaixão. Irmão, maturidade não tira de você a misericórdia. Irmão, maturidade não tira de você a paixão. Maturidade não tira de você paixão. Maturidade, irmão, não tira de você lágrimas. Não tira, irmão. Maturidade não tira de você lágrimas. Se você um dia chorou e hoje você já não consegue, não ache que é por causa de maturidade, irmão. Talvez seja falta de compaixão. Estão botando na conta da maturidade, irmão, a falta de vida de Deus. E pessoas cheias de vida estão se tornando bons filósofos. Fala coisas legais, mas difíceis de praticar, impraticáveis. Usa a Bíblia para dizer coisas que não são práticas, que não tem vida. Irmão, deixa eu dizer um negócio para ti. Cara, eu não quero isso. Deus me livre disso. Eu não quero intelectualidade que rouba de mim a vida de Deus. E mais uma vez, irmãos, eu não estou batendo aqui na intelectualidade. Eu estou batendo na ausência de vida. Na ausência de paixão por Deus. Na ausência de dependência do Senhor. De vida que flui, irmão. É sobre isso que eu estou falando. É não se conformar com a ausência disso. E deixa eu te dizer, arranje amigos que sejam apaixonados pelo noivo, irmão. Ajude no caminho todos que você puder. Mas tenha amigos que sejam apaixonados por Jesus, irmão. Porque se porventura em algum dia te faltar, quando tu olhar para ele vai ser um confronto para ti. Irmãos, eu tenho amigos apaixonados por Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Irmão, eu tenho uma esposa desesperada por ele. Irmão, as atitudes da minha esposa de paixão por Jesus me confrontam o tempo inteiro.
Fã, hoje eu botei o despertador para acordar bem cedinho, fã. Esse cara, eu vou acordar cedo, vou ler mais um pouco e tal. Quando eu acordei, irmão, ela já estava. Eu digo, meu irmão. E eu achando que estava fazendo um sacrifício gigante, Írio. Eu achando que estava fazendo um sacrifício. Quando eu acordei, irmão. Quando eu olhei, ela já estava lá, irmão. E deixa eu te dizer, irmão, eu faço tudo para que ela permaneça crescendo. Para que a vida dela continue me confrontando. Para que a vida dela continue confrontando. Então deixa eu te dar um conselho, marido. Trabalhe para crescimento e desenvolvimento de sua esposa. Não pode não. No sentido parar. Seja alguém que favorece a caminhada. Tenha pessoas, irmãos, ao seu lado apaixonadas pelo noivo. Que fala dele como quem está com ele. Irmão, eu paro para falar com todo mundo, irmão. Todo mundo, cara. Quem me conhece sabe, irmão, eu vou numa loja comprar um negócio, o cara da loja vira meu amigo. É assim, irmão. É assim. Tá aqui, irmão, eu tenho o Júnior aqui, ó, o Júnior e a Ana Paula. Eu fui lá, irmão, uma época, fazer um negócio no carro. O Júnior e a Ana Paula são nossos amigos, irmão. Eu vou numa loja de sapato, o cara vira meu amigo. Onde eu vou, irmão? Então eu falo com todo mundo. Todo mundo, onde eu vou, irmão, onde eu vou. Irmão, aqui eu não estou trazendo glória para mim, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo como eu vivo. Mas deixa eu te dizer, irmão. Cara, tem as horas que você precisa de alguém que esteja mais incendiado do que você. Tem a hora, irmão, que você precisa, irmão, estar perto daquele que vai confrontar você na sua vida, seu estilo de vida, a forma de viver. Então deixa eu te dizer, para finalizar, cara, tenham amigos que coloquem você nos lugares que você precisa estar. Que tiram você, Cris, às vezes do muito trabalho. E mostra para você que você está precisando de um descanso. Mas que às vezes tira você da apatia. Porque tem gente que abraçou a apatia em nome do descanso. Você já viu que virou uma moda o ano sabático? Virou uma moda, porque é mais espiritual, né? Em vez de dizer assim, cara, eu cansei. Estou fadigado, Não, agora é o ano sabático, porque virou moda, irmão. Porque às vezes a pessoa não tem um amigo suficiente para ele chegar e dizer assim, ó, meu irmão, deixa eu dizer para ti, eu não estou aguentando mais. Entendeu? Em vez de ajustar, para. Porque deixa eu te dizer, irmão, se nós aprendermos a descansar, nós não vamos parar. É simples. Se aprendermos a descansar, nós não vamos parar. E deixa eu te dizer, descanso não tem a ver só em estar dentro de uma rede, mas às vezes envolve uma redinha também, irmão. Envolve sim, porque é pleno, inclusive o seu corpo físico. Amém, queridos? Então, se você não tem um amigo, uma amiga, tem problema não, irmão, saia daqui pelo menos consciente de que você precisa. Se você sair daqui consciente de que você precisa,
já está bom demais. E se você tem, trabalhe nesse aprofundamento, nesse desenvolvimento. Dê liberdade a homens, mulheres, para falar na sua vida. E confie em pessoas a ponto de serem conduzidas por ela a lugares que talvez você não queria ir. A lugares que você não queria ir. Não, eu já passei por isso. Eu já sei como é. Irmão, que Deus remova todo o movimento, toda ação ou toda paralisia que é fruto de coisas que você viveu lá atrás. Seja livre. Seja livre. Seja livre. A igreja do Senhor, ela continua sendo exatamente como o Senhor falou. O Senhor não perdeu o controle. As experiências frustrantes, elas podem ser para você um combustível para se abraçar com o verdadeiro. Persevere, meu irmão. Persevere. Amém? Vamos ficar de pé? Eu oro por restauração da confiança. Eu oro por você que de alguma forma foi enganado. Que o Senhor restaure seu coração. E você possa ser alguém que volte a confiar. Eu oro por você que ainda tem paralisia determinado pelos traumas que anteriormente foram vividos. Eu oro para que você seja curado nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro para que não haja sobre o seu coração peso. Você que era aquela pessoa que a gente conhece como aquela pessoa que está sempre com o pé atrás, né? Seja livre, meu irmão. Seja livre. Seja livre. Existem amizades verdadeiras na mesa do Senhor. Existem irmãos, e existem amigos mais chegados que irmãos. Eu oro para que você encontre esses irmãos, essas irmãs na caminhada. Eu oro para que você tenha confiança no seu espírito, para se assentar sobre mesas que vão edificar você e ajudá-los no processo que você está vivendo. Sim, Senhor. Sim. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for.
falar uma coisa para você, querido. Atos capítulo 9, no versículo 10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Às vezes o que Deus fala provoca para nós algumas crises, que se nós não obedecermos, nós não vamos compreender que Deus já mudou de perseguidor para vaso escolhido. Quando o Ananias ouviu, você vai na casa de Judas, lá tem um cara, você precisa orar por ele, porque ele está orando, mas está cego, e você precisa lá orar por ele. Aí tu imagina Ananias assim: Deus, esse cara perseguidor de cristão, esse cara matava, esse cara... Aí Deus diz assim, ó: vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Sabe, irmãos, às vezes você pode ser alguém que está em um lugar de oração, mas por algum motivo não está conseguindo ver. E existem outros que estão como Ananias, que ouviu o Senhor, mas quando é direcionado aí, lembra que precisa orar por alguém que o Senhor já mudou o coração, mas que dentro da compreensão dele, ainda é alguém que é perseguidor. Esse encontro, irmão, promoveu para Ananias uma experiência. Cara, você pode estar chamando de perseguidor quem Deus já mudou o coração e já é agora um vaso escolhido. Mas para Paulo, Cleiton, ainda que eu esteja orando, eu posso ser alguém que estou orando, mas que porventura em algum ponto não esteja conseguindo enxergar, e para isso eu preciso de outros. Porque Deus podia ter curado Paulo, mas ele leva alguém lá para orar por ele. Deixa eu te dizer uma coisa: se porventura você está orando e não está conseguindo ver, tenha humildade para receber Paulo para orar por você, para receber Ananias para orar por você. Se porventura você é como Ananias, que o Senhor chamou você para orar por alguém que você tinha uma má impressão, acredite que o Senhor pode ter mudado o coração dessa pessoa. Amém, querido? Que Deus promova encontros e fortaleça amizades, irmão. Que Deus promova encontro e fortaleça amizades. Aquele que precisa ver, que veja. Aquele que precisa ver, que veja. Aquele que precisa compreender o movimento que Deus já fez, que compreenda e receba a sabedoria e graça do Senhor. Amém, querido? Que o Senhor capacite a cada um de nós a caminhar em obediência. Deixa eu te dizer, se você encontrou falsas amizades no caminho, eu quero declarar sobre você: você vai ter um encontro com amigos verdadeiros. Amigos que são amigos de Jesus e que por causa disso podem ser seus amigos leais. Homens e mulheres que caminham em verdade. Em verdade. Que Deus promova esses encontros e que o seu coração esteja aberto a esses encontros. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Aleluia. Você vai ser conhecido como alguém amigo, como alguém amiga e que tem amigos e amigas.
no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um recado para você. Cadê o negócio do almoço aí? Do almoço solidário, né? Hoje, para você que saiu, a gente já é 12h15. Você pode sair daqui, já pode comprar o seu almoço. Tá certo? Procura a Elis, ó. Levanta a mão, Elis. Aqui é a Elis aqui, ó. Cadê a Jana? A Jana ali atrás, ó. Tá bom? Você vai lá, compra o seu almoço e abençoa o propósito que as irmãs aí, nós como igreja estamos envolvidos. Amém? Deus abençoe, querido. Vá em paz. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus.